E estamos na semana de um lançamento gigantesco no cinema, que é Coyote vs Acme. Esse filme que foi cancelado pela Warner, depois foi ressuscitado, e o filme que todo mundo fez protesto porque queria ver, finalmente a gente vai poder ter a chance de assistir esse filme. Eu tô louco pra ver. E a gente vai aproveitar, né, que a gente tá nesse hype, e eu vou fazer um vídeo aqui comentando sobre filmes feitos nessa temática, que é animação híbrida, né? E eu vou comentar também do universo do Looney Tunes, né? Tem dois filmes aqui que são do universo Looney Tunes, mas no geral a gente vai falar desses filmes de animação híbrida, né? Que a gente gosta tanto, às vezes a crítica não gosta tanto, mas o público clama e se diverte por esses filmes que misturam desenhos animados com o mundo real, e essa mistura com o lúdico, né, que funciona muitas vezes e rendeu filmes divertidíssimos que eu vou comentar aqui no vídeo. E já quero deixar claro que essa lista não é tipo baseada na crítica especializada e tudo mais, é o meu gosto pessoal, o filme que mais me agrada assistindo. Eu revi todos os filmes dessa lista e encaixei no meu gosto ali qual que eu achava mais legal assim e montei meu top 5. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo logo após a vinheta. E em quinto lugar, eu vou falar aqui de um filme que é um pouco desconhecido, talvez aqui no Brasil também, na verdade, porque lá fora é um desenho, né, na época que ficou muito sucesso nos Estados Unidos, aqui no Brasil nunca pegou. Então quando teve o filme, né, misturando animação com realidade, talvez aqui no Brasil não tenha explodido tanto, né, que foi As Aventuras de Alceu e Dentinho, filme da minha infância, porque apesar de aqui no Brasil não ter feito tanto sucesso assim, eu vi muito no SBT esse filme. Ah, mas como eu vi? SBT não, minto, foi na Record. As Aventuras de Alceu e Dentinho. Excelente! Neste sábado, 3h15 da tarde. Um filme que se baseava numa animação americana sobre um alce, um esquilo, e tinha uns vilões e tudo mais, que eu realmente não conheço a lore, nunca vi esse desenho na minha vida, mas o filme eu vi, e esse filme ele tem uma dinâmica muito interessante, porque ele é um filme, de certa forma, falando como filme assim, ele não é bom, entendeu? Não é bom, ele é divertido pela temática. Eu acho que ele envelheceu bem, na verdade. Não os efeitos desse filme, misericórdia, eles são muito bizarros. Mas eu digo da temática dele de brincar com animação. Eu acho que ele envelheceu bem nesse sentido, porque o filme brinca sobre, tipo, o personagem do Alceu e Dentinho indo pro mundo real ali sem querer, na verdade sendo chamados pro mundo real para impedir o líder vilão, que é o nome do vilão do filme, para poder acabar com a humanidade através da televisão, né? O plano dele que ele quer virar presidente dos Estados Unidos, transformando as pessoas em zumbis através da televisão com programas idiotas e tal. E essas temáticas, assim, pequenininhas, elas são interessantes, assim, sabe, de falar como o consumismo da televisão acaba fazendo você, sabe, aquelas teorias da conspiração da televisão, manipular sua cabeça e tudo mais. É legal esses temas, eu achei legal pela época que o filme foi lançado, se não me engano, é começo dos anos 2000 esse filme. A ideia era boa, os personagens eram muito caricatos, mas funcionava, era engraçado. Os atores ali nem tanto eram bons assim, mas tinha o Robert De Niro, que era o vilão do filme pagando conta. O Robert De Niro estava nesse filme pagando conta, mas é o personagem engraçado. E o filme, ele tem um tom de humor que é muito bonitinho e engraçado, assim. A autorreferência dele, pra mim, é onde ele mais brilha, porque tem os personagens ali que eles sabem que são um desenho animado, e o filme trata que eles são desenhos animados. Então tem essa piada interna do filme, e a melhor coisa do filme que faz ele brilhar pra mim é o narrador, porque tem o narrador no mundo dos desenhos e ele é puxado também pro mundo real. Então, quando o filme tá rolando, de repente o narrador solta alguma pérola, alguma coisa assim, e ele fala uns negócios, tipo, tem uma cena que o personagem do Alceu e Dentinho se cruzam com a menina que é a protagonista ali, e a cena você pode falar que, nossa, que gratuito que os dois se encontraram assim, muito rápido, mas o narrador, ele zoa a própria bizarrice e sem sentido do filme, e é muito engraçado. Outro encontro incrivelmente absurdo e inesperado. O narrador é o que salva muito desse filme, porque ele podia ser um pouco chato, repetitivo, talvez um pouquinho infantiloide demais, mas as cenas são muito hilárias pela questão do vilão, assim, do vilão do Robert De Niro, que também é muito caricato, bizarro, e o narrador também funciona. Os vilões são uma coisa louca, porque eles são tão caricatos. A cena que não sai da minha cabeça, a cena que eles descobrem que a máquina deles está funcionando, e do nada, sem explicação nenhuma, eles dançam que nem os malucos. Drogas! Essa cena é louca, essa cena não faz sentido nenhum, mas quando o filme abraça bizarrice, caricatice e tudo mais, e
funciona, eu acho divertido e, de novo, o narrador é o ponto maravilhoso desse filme, assim, é muito divertido. E em quarto lugar, aqui eu vou apanhar, tá? Aqui eu vou apanhar, eu sei que é uma opinião impopular desse filme, pra muita gente, ele é primeiro lugar de muita gente, mas apesar de que eu assisti quando era criança, eu tenho uma nostalgia, mas tem filmes que eu gosto mais, não que eu desgoste desse filme, eu gosto bastante dele. Mas eu sei que pra muita gente é número 1, então tudo bem, calma, é só a minha opinião. Mas vamos comentar aqui sobre Space Jam, o jogo do século. Talvez o filme que mais deu boom, né, dessa lista, assim, o filme foi um sucesso e que, assim, o povo viu, gostou e tal. Eu gosto desse filme, a gente teve uma sorte aqui no Brasil, porque eu já vi uma versão desse filme no idioma original, e coitado do Michael Jordan, o cara não atua, o cara não é ator, coitado, velho, porque é sofrível ver ele em inglês. E, cara, o Luiz Ferreira Mota, né, que dubla ele, se eu não me engano, cara, brilhante demais. A dublagem em cima do Michael B. Jordan salva esse personagem desse filme, que é inacreditável. Mas o filme é um clássico, assim, virou um clássico por questão de misturar, né, animação com o live action seu, que explodiu o basquete nos outros países, né, além dos Estados Unidos. E tem umas piadinhas engraçadas, tem umas coisas legais. Eu gosto mais dele quando ele vai pro mundo do Looney Tunes e tal. E eu gosto dos vilões. Eu acho que os alienígenas ali, que eles roubam os talentos dos caras da NBA, e aí eles vão jogar o basquetebol com os Looney Tunes ali. Eu acho a ideia desse lore muito legal. Essa ideia do vilão lá, o alienígenazão, ele assiste isso aqui que eu preciso pra melhorar meu parque. E aí ele vê que é o mundo dos Looney Tunes, que é da Warner Bros. Ali, tipo, das loucuras e toda essa piada com a Warner Bros. Ali, tipo, que eles entram no túnel, tudo isso é muito divertido, é muito legal, esse filme é bem divertido. Tem o Bill Murray, cara, o Bill Murray numas cenas aleatórias, que são muito legais, tá? E ele fala no final que ele tá no filme porque o produtor é amigo dele, e realmente o produtor é amigo dele. Se eu não me engano, o produtor desse filme é o diretor do Caça-Fantasmas, então, tipo, é muito bom essa piada. E tem também o gordinho do Jurassic Park, que também não faz muita coisa, mas tá lá, tipo, é um filme bem divertido, assim, ainda não me fez tão rir quanto os outros filmes dessa lista, assim, não me diverto tanto quanto os outros, mas eu entendo que é o favorito de muita gente viu na infância e tal. Então, tipo, eu entendo, eu só não tenho tanto esse apego. Eu gosto muito do filme, mas eu não tenho esse apego. E já quero dizer que nessa lista tá fora o Space Jam 2, porque aí eu acho que já é unanimidade, né? O 2 é uma merda. O 2 é uma merda que não merece estar nessa lista, tá? O 2 é muito ruim mesmo. Foi o filme que parece que foi feito só pra vender a HBO Max. Pra mostrar várias cenas de coisas que tem na HBO Max durante o filme, e o roteiro mesmo todo mundo esqueceu, nada tem graça ali, é muito bizarro. A única cena legal desse filme é a piada com Michael B. Jordan, e só isso. Porque o resto do filme é uma coisa insuportável de chata. Nem o LeBron James fazendo referência ao Harry Potter ali descendo da Lufa-Lufa não salvou, nem a cena do Rick and Morty. Nada, porque são referências que podiam ser legais, mas elas são jogadas. Ao contrário dos outros filmes da lista, que todos os filmes dessa lista têm referências a outros desenhos, outros filmes que seja, né? Mas não é jogado. E o 2 é horrível jogado, e por isso que não tá nessa lista. Mas o primeiro filme do Space Jam é um clássico, é muito divertido. Vale a pena colocar aqui na lista, porque apesar de não ser o meu favorito, eu reconheço que é um puta de um filme muito legal. E em terceiro lugar, agora também vai um que é opinião polêmica, porque esse filme nunca vai estar acima de Space Jam para outras pessoas, mas é o filme que eu mais vi, mais que Space Jam, no SBT quando eu era criança, e é o filme que eu revendo, eu dou muita risada desse filme. Eu não sei se é porque é memória afetiva, não sei, talvez essas piadas bestas me faz rir, mas Looney Tunes de Volta à Ação, eu acho um filme muito engraçado, eu acho um filme muito divertido. Eu gosto de como o filme satiriza tudo, é o universo de desenho com os seres humanos, e aí tem os irmãos da Warner Bros. Ali, e eles não têm medo, sabe? É época boa que a Warner Bros. Ela não tinha medo do cancelamento, porque os irmãos Warner, entre aspas, né, estão nesse filme, né, como se fossem os donos da Warner Bros. E eles são os filhos da puta, eles são os babacas e tudo mais, e o filme não tem medo de rir de si mesmo, sabe? E em outros momentos, pô, o pai do Brendan Fraser aqui nesse filme é um super espião e tal, e ele é um ator que faz um super espião, e ele é o ator do 007, o ator de verdade, ele fez 007, então, tipo, é muito bom, e o fato do Brendan Fraser ser um dublê, e ele fala durante o filme que ele é dublê do Brendan Fraser, essas piadas, sabe, de referência, autorreferência do filme, é muito divertido. Esse filme tem várias cenas que eu acho hilárias, cenas maravilhosas, assim, eu morro de rir com esse filme, eu morro de rir.
Eu acho uma coisa idiota, besta, mas é idiota. O personagem do Steve Martin, cara, é maravilhoso. O Steve Martin, ele já é engraçado fazendo qualquer coisa. A cara dele você já dá risada. Mas esse filme é muito idiota, que é um vilão completamente imbecil, infantilóide pra criança, mas eu rio de todas as cenas dele, eu acho muito engraçado. De novo, não sei se é memória afetiva, eu não sei, mas eu revi o filme e eu ainda achei o filme mega engraçado, pô, eu acho incrível. A cena que o carro acaba a gasolina, eles falam, não faz sentido isso aí, depois lembra das leis da física e o carro quebra. Essas piadinhas, sabe, inteligentes, eu gosto, é muito bom. Um filme que sabe brincar de si mesmo, sabe? É legal, um puta filme, eu gosto muito desse filme. E agora em segundo lugar, vamos falar da Elite. O filme que foi uma injustiça não ter sido lançado no cinema, o filme que ninguém esperava nada, mas ninguém esperava nada desse filme, nada, que é Tico e Teco, Defensores da Lei. Quando é que eu poderia falar que um filme do Tico e Teco ia ser tão bom assim? E foi porque é um filme que é híbrido de live action com desenho, né, e tal. E ele brinca muito, mas assim, é muito com isso, é muito. E de novo, é aquele negócio que eu reclamei, que eu falei do Space Jam 2, que é uma merda, de jogar várias referências aleatórias. Esse filme tem as referências, e algumas delas podem até ser aleatórias, mas elas funcionam no core do filme, no fundo do filme. Então, tipo, elas não são só vazias, elas estão ali brincando junto com a temática do filme, junto com o roteiro. E é um filme de investigação, um filme muito rico, que vai homenagear o primeiro lugar dessa lista, que eu vou comentar já, mas esse filme bebe muito do primeiro lugar dessa lista e é bonito demais a homenagem que eles fazem aqui. É lindo. Um filme muito divertido, muito engraçado, sério, eu adoro esse filme. Eu acho que esse filme foi uma surpresa enorme, ele foi direto pro Disney Plus, mas ele merecia ter ido do cinema, assim. Eu não sei se ia fazer dinheiro e tudo mais, mas por ter o nome, né, Tic Tac, não tão grande assim, mas é um filme muito bom, e assim, zilhões de referências, mas é aquela referência que conversa com o roteiro, é muito bem feito. Os personagens são incríveis, tudo funciona direitinho, e ele bebe da lore do desenho do Tico e Teco, Defensores da Lei, que ao mesmo tempo que você não precisa ter o lore do desenho para assistir o filme, ela enriquece quem conhece. Então, tipo, tudo funciona e tem a piada do Sonic feio, que só por ter essa piada nesse filme e por ter esse personagem nesse filme, sabe, é muito bom. E eles botam de outras concorrentes e botam de tudo nesse filme, o que o primeiro lugar da lista também fez, mas aqui também acho que extrapola talvez um pouco mais, assim, por questões de ser mais recente e tudo mais, mas ainda assim é muito bom, é muito bem feito, vale muito o segundo lugar na lista. E em primeiro lugar, não tem como ser outro, esse filme é dos anos 80 e até hoje nunca vai ter um filme que pra mim vai ter a mesma sensação tão maravilhosa de ser aquele filme. Esse tipo de filme que eu assisto, que eu falei, ele é perfeito, ele é 10 de 10, você não tira e põe nada dele, ele é perfeitinho em tudo que ele faz, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Como eu amo esse filme, mas como eu amo demais esse filme. Esse filme de 88, que revolucionou a questão de efeitos técnicos, efeitos especiais e tudo mais, e como eles misturaram a animação com o live action. E de novo, esse filme é de 88, então tudo que tem a mistura de desenho com o ser humano é feito à mão, é desenho à mão. Você pensa o quanto é difícil você fazer o desenho à mão e quanto é mais difícil você juntar com seres humanos e fazer isso ser fluido. O que os filmes que a gente comentou aqui são praticamente depois dos anos 2000, então tipo, era uma técnica mais fácil, que o Roger Rabbit abriu ali a grande escopa para você estudar sobre isso, porque foi revolucionário. Então aqui é incrível que eles fazem você ver esse filme em 2026 e ele ser ainda bem feito. Você vê que ele ainda é muito bem feito. O personagem principal, né, que é o Bob Hoskins, ali, né, o Valiant, ele interage o filme inteiro com vários personagens de desenho, mas principalmente com o Roger Rabbit. E todas as cenas dele são incríveis. Você vê que ele tá olhando no olho do Roger Rabbit, mesmo não tendo nada ali, né, entre aspas, que é um desenho. Mas é muito bem feito, é muito bem montado, é muito bem dirigido. O Robert Zemeckis estava inspirado pra caralho fazendo esse filme. É muito bem feito, mas é tudo muito bem feito. O vilão do Christopher Lloyd, um dos vilões que eu mais tive medo na minha infância. Sério, dele ter aquele negócio que mata desenhos animados. A cena dele matando o sapatinho é muito assustador. Aquela cena é agoniante. Que vilão assustador. E é um filme que ele não, de certa forma, ele não é infantil.
Porque ele é um filme que tem, você pode assistir com a família, acho que não tem problema nenhum. Mas ele tem umas piadas que hoje em dia seriam canceladas, eu sei. Mas ainda assim é muito engraçado, pô, o bebê que fuma charuto, bate na bunda da mulher, é engraçado. Vai dizer que não é engraçado, é engraçado. O filme tem várias piadinhas, a Jessica Rabbit é o símbolo, né, da questão sensual, da mulher sensual, e o filme brinca com isso. O filme é um filme noir, ele é um filme de policial noir dentro de um filme de animação, e isso é muito incrível, é muito genial. Esse filme é genial, genial. Os personagens são sensacionais e ele, de novo, o que o Tico e Teco fez, e eu falei, o Tico e Teco se homenageou muito em Roger Rabbit. Ele bebeu muito dessa fonte de uma maneira bem bonita, não é tipo, copiou, não. É porque tem a própria história, a própria coisa, mas ele homenageia o que veio primeiro, que foi o Roger Rabbit. Tanto é que o personagem do Roger Rabbit aparece no filme do Tico e Teco. Essa cena, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei mega emocionada. É rapidinho, mas é bonita. A cena é bonita ali, que você lembra, é bonito. Então, tipo, e esse filme, ele tem zilhões de personagens que não são só da Disney, né, mas, tipo, da Warner, sabe, de outros estúdios de desenho da época, né, e tudo mais. E, tipo, ele tem umas coisas ali que são, sabe, muito bem feitas. É um filme muito bem feito, mas assim, é inacreditável quanto esse filme foi bem feito. Ele ganhou 3 Oscars, e merecidíssimo demais. Se eu não me engano, ele foi indicado a 6 e ganhou 3, e merecia todos, assim, na verdade. Tudo desse filme. A trilha sonora desse filme é linda, com aquele jazz de filme noir. Nossa, é muito bom. Mas muito bom mesmo. Que filmaço. Eu podia fazer um vídeo só falando desse filme, de tanto que eu gosto dele. Assim, eu gosto muito desse filme. Eu acho os personagens assim, apaixonantes. A história do personagem principal, do Valiant, que é o cara que perdeu o irmão, para um cara que era desenho, por isso que ele tem ódio de desenhos e tudo mais. E ele tem o vício em bebida. E todo esse arco do personagem se combina bonitinho no final. A relação dele com o Roger, a Jessica Rabbit, que você não sabe de que lado que ela tá. Nossa, que filme foda. Que filme foda, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando porque esse filme é incrível, mas se você nunca viu, veja Uma Cilada para Roger Rabbit, tem no Disney Plus, vale muito a pena ver esse filme. É filme velho de 88, não parece, tá? Você pode ver numa boa, é até gostosinha a dublagem da Herbert Richards, é bem gostosa de ouvir, veja dublado, vale muito a pena, é um filmaço, e pra mim Roger Rabbit é o melhor filme híbrido de animação da história do cinema, com certeza. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quinta-feira estreia Coyote vs Acme. Estou animadaço por esse filme. Os Looney Tunes de volta, misturando com animação e live action. Vamos ver o que rolou desse filme. Lá fora estão elogiando muito, mas vamos ver. Eu vou na quinta e, claro, vou trazer vídeo aqui pra vocês no canal, beleza? Então é isso. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.